Como manejar uma criança com otite média aguda? Eu sou o professor Heitor Mota, sou médico pediatra e vamos discutir um pouco com vocês hoje sobre otite e obstrução aguda inflamatória das vias aéreas superiores, o CRUP. Vamos começar falando sobre a otite média aguda. Bom, otite média aguda é um tema de muita importância, só para que vocês tenham noção, 75% das crianças terão pelo menos um episódio de otite média aguda até os 3 anos de idade. A otite média aguda ela pode ser supurativa ou não supurativa. Então essa imagem ela é bastante clara quanto a essa fisiopatologia. Como ocorre uma otite média aguda? O ouvido pode ser dividido em 2 partes, 3 partes na verdade, o ouvido de fora, que é o ouvido externo, o ouvido do meio, que é o ouvido médio, e essa região aqui, que é o ouvido interno. Eventualmente, entra água no ouvido, a água não sai, e aí a bactéria, o fungo, o micro-organismo, ele prolifera-se nessa região do ouvido de fora, no ouvido externo, e eventualmente provoca dor na criança. É uma dor que só de tirar a roupa e tocar aqui na orelha, a criança já sente. Se você fizer uma manobra que é a compressão do tragus, a criança sente uma dor absurda nessa região. Isso não costuma cursar com febre. Esse tipo de otite é chamado de otite externa, também conhecida como otite do nadador, porque tem correlação com um banho de piscina, um banho de mar, um banho de rio prévio ao episódio. Então a epidemiologia vai te dar essa dica e isso vai fazer com que você acerte a questão na prova. A distinção é muito interessante. Por quê? Porque se o problema é no ouvido de fora, como é que eu resolvo esse problema? Pinga o antibiótico ou a substância responsável pelo tratamento no ouvido através de gotas otológicas. Então o tratamento é um tópico otológico. Você coloca o remédio no ouvido e resolve o problema. Agora, por outro lado, existe um outro tipo de infecção no ouvido que ocorre aqui, nesse ouvido do meio. Esse ouvido do meio, ele está separado do ouvido de fora pela membrana timpânica. Então, a infecção nesse ouvido do meio não tem nenhuma relação com a entrada de água no ouvido, com o banho prévio de rio ou de piscina. Esse ouvido do meio, o que ocorre é o seguinte, ele tem uma comunicação através da trompa de Eustáquio, tá vendo? A tuba auditiva conecta o ouvido médio ao nariz. Então a criança ela gripa, entope o nariz de catarro e esse catarro que estava no nariz, aqui é o nariz, ele sobe, ascende justamente para o ouvido e a partir daí esse catarro serve como meio de cultura, a bactéria ela cresce a partir daí e desloca a membrana timpânica, provocando dor severa no ouvido, mas essa dor não tem nenhuma relação com a compressão do tragus. Essa dor é uma dor que vem do nada e desaparece do nada. Ela aparece justamente quando ocorre a compressão da membrana timpânica. E esse tipo de infecção a criança cursa com febre, tá certo? Então, como é que a gente resolve esse problema? Na otite média não adianta pingar nenhum tópico otológico no ouvido porque não vai funcionar. Aqui o antibiótico tem que ser oral. A criança toma o remédio e ele penetra no ouvido e a partir daí mata a bactéria. Então o tratamento deve ser com antibiótico oral. Não pode confundir aqui, uma doença com a outra. Isso aí ele pode abordar em prova, eventualmente o examinador pode querer que você diferencie uma situação da outra. E são 2 doenças completamente diferentes. Otite externa, tratamento tópico. Otite média, tratamento com antibiótico oral. Tá certo? Otite externa, banho de piscina prévio e dor à compressão do tragus sem febre. Otite média, infecção das vias aéreas superiores, tosse, coriza e depois a criança cursa com febre alta e dor no ouvido. Nessa situação é que você faz o antibiótico, tá certo?
Beleza, então olha que interessante aqui mostrando justamente o acúmulo de fluido no ouvido médio, que é o responsável por fazer uma compressão da membrana timpânica e, consequentemente, causar dor no paciente. Então, quais são as manifestações clínicas da otite média, que nos interessa hoje aqui falar da otite média? Bom, primeiro sintoma importante são sintomas catarrais. Então, o início de uma otite foi uma gripe. A otite média ela começa com gripe, com resfriado, com sinusite viral, tosse, coriza e assim por diante, beleza. E aí, o que é que acontece? Depois a criança começa a apresentar dor no ouvido, otalgia e febre. A otalgia e a febre são as grandes marcas da doença. Beleza. E o que é que você vai verificar na otoscopia? Então, a otoscopia pode ser uma questão de prova para você, tanto uma descrição do achado da otoscopia quanto uma imagem. Beleza, na otoscopia você vai avaliar se a membrana ela está abaulada ou não. O abaulamento é a membrana para fora. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Então, se tem ou não abaulamento da membrana timpânica. Beleza. A alteração na cor. A membrana timpânica ela é translúcida, cinza perolada. Se ao invés de estar translúcida, na otoscopia você verificar que a membrana timpânica ela está opacificada, com alteração na cor, beleza, isso também é um achado sugestivo de otite. A alteração da mobilidade da membrana timpânica, então o correto é fazer otoscopia com otoscópio pneumático, você aperta, insufla a pera insufladora e a membrana timpânica ela costuma balançar, se movimentar para dentro e para fora. Se tiver acúmulo de líquido no ouvido médio, a membrana timpânica não faz esse movimento e isso também é sugestivo de otite média. E a outra coisa que pode ocorrer é a presença de secreção saindo do ouvido, que é a otorreia. A secreção só vai sair do ouvido no estágio tardio da otite. Quando a gente não trata, às vezes ocorre a perfuração da membrana timpânica, e aí quando ocorre perfuração da membrana timpânica, ocorre as saídas de líquido. É interessante notar que quando perfura a membrana timpânica, a criança deixa de ter febre e melhora a dor, né? Porém, o processo infeccioso está lá, inclusive o ouvido médio tendo comunicação com o ambiente externo. Então, nessas situações, a gente tem que tratar com antibiótico. Beleza. E a otorreia, ela pode ocorrer também na otite externa, na otite do nadador. Então, como é que você vai diferenciar num paciente com otorreia se é otite média ou se é uma otite externa? A história clínica. Na otite externa foi um banho prévio de piscina, dor intensa no ouvido e só de tocar aqui o paciente vai sentir dor absurda. Na otite média, não. A mãe vai dizer que a criança estava com sintomas gripais, tosse, coriza, dor intensa no ouvido e a partir daí começou a sair pus e secreção e a criança parou de sentir dor, apesar da grande quantidade de secreção. Então vou mostrar algumas imagens para vocês e uma pergunta que é extremamente abordada em prova é: dentre as alterações possíveis de uma otoscopia, qual delas é que é mais específica, que tem uma melhor acurácia para se fazer o diagnóstico de otite média aguda? Você acha que é otorreia, alteração da mobilidade, coabaulamento? A resposta está marcada ali, ó, abaulamento. Então, achado mais acurado, né, mais específico para o diagnóstico, sem dúvida, é o abaulamento da membrana timpânica. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, em A, tem uma otoscopia de uma criança sem otite média aguda. Você deve, durante a otoscopia, localizar o cabo do martelo, beleza? E a partir daí, você consegue notar, né, um ponto brilhante aqui, ó, nessa região, beleza? E a cor da membrana, que é uma membrana claramente translúcida, tá vendo? Transparente, cinza perolada, aparência de vidro fosco. Olha a diferença dessa otoscopia, onde todos nós conseguimos notar claramente uma hiperemia importante. Olha aqui como está vermelha
essa região. Além disso, eu tenho um abaulamento, perceba que a membrana timpânica ela está, né, para fora, e além disso eu tenho uma alteração na cor, uma opacificação importante. Olha essa outra imagem, aqui um abaulamento já moderado da membrana timpânica, com opacificação muito importante, e nessa outra imagem um abaulamento grave, um abaulamento severo da membrana timpânica. Isso provoca muita dor. Aqui é uma otite média aguda com a grande quantidade de bactéria e de secreção no ouvido médio, causando esse abaulamento severo e essa alteração na cor da membrana timpânica. Isso tudo esses são achados característicos de otite média aguda. Beleza. Bom, você já sabe então diagnosticar otite em uma criança que tem sintomas respiratórios, tosse, coriza, etc. E depois evolui com febre e dor intensa no ouvido que vai e volta. Beleza, você já sabe. Faz a otoscopia, vê lá um abaulamento da membrana timpânica, fechou o diagnóstico. E qual é o antibiótico de escolha? Como é que nós devemos tratar essas crianças? Então, houve uma atualização, a Academia Americana de Pediatria fez uma atualização sobre o tratamento da otite, e é importante que vocês saibam esse tratamento, porque isso é uma coisa nova e extensamente abordado em prova. Um dos principais motivos de prescrição de antimicrobianos nos Estados Unidos é otite média aguda. E no Brasil não é diferente, né? Então os médicos prescrevem muito antibiótico para otite média aguda. E antigamente achava-se que a otite era uma situação, um quadro tão grave que todas as crianças precisavam de tratamento. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade. Algumas crianças é possível fazer um tratamento conservador com segurança. Então, vou mostrar para vocês quais são os atuais critérios de tratamento. Quais crianças com otite média aguda precisam de antibiótico? Primeira situação, toda criança com menos de 6 meses que recebe diagnóstico de otite média aguda tem que usar antibiótico. Segunda situação, toda criança que tem alguma comorbidade com síndrome de Down ou malformações faciais precisa usar antibiótico. Independente da otite ser leve, moderada, severa, não importa. Se tem menos que 6 meses, se tem síndrome de Down, se tem malformações faciais, precisa utilizar antibiótico. Agora, por outro lado, né, eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter uma otite grave. Se a otite for grave, independente da idade, independente da criança ser grande, pequena, não importa. Se a otite é grave, você tem que fazer também antibiótico. A dúvida é, o que é uma otite grave? Uma otite grave, né, é uma otite que cursa com otalgia grave, ou seja, muita dor no ouvido. É uma otite que tem febre maior que 39 graus, ou uma otite que já tem mais de 48 horas de dor. O paciente tem mais de 48 horas de dor, de sintoma. Então, se você atende lá uma criança, por exemplo, que apresenta dor no ouvido secundária à otite, só que a dor não é severa. A mãe fala que o menino só reclamou de dor, ele não chorou, a dor não é forte, é uma dor leve. Além disso, a dor começou agora, tem, por exemplo, 12, 24 horas, beleza. E você pergunta sobre febre, a mãe fala que a temperatura mais alta aferida foi 38,5. Essa criança não necessariamente precisa do antibiótico. Agora, se a febre foi mais que 39, já tem mais de 2 dias sentindo dor, ou então a dor é intensa, aí não tem conversa. Precisa fazer antibiótico. Beleza. Agora, nos casos de otite média aguda leve, o que é uma otite média aguda leve? A otalgia leve tem menos que 48 horas de dor, beleza, de sintomas, e a febre tem menos que 39 graus. Se a criança preenche todos esses pré-requisitos, você não precisa fazer antibiótico para todo mundo. Quais crianças você vai fazer antibiótico nesse caso, né? Você vai fazer antibiótico somente para as crianças com menos de 2 anos de idade, né? Então, atualmente, otite média aguda leve, que é aquela que se manifesta com a febre
menor que 39 graus, uma dor leve no ouvido e tem menos que 48 horas, atualmente você só trata se for uma criança pequena, com menos de 2 anos, um lactente, com os 2 ouvidos inflamados. Se for uma criança maior, né, você não trata. E se o lactente tiver só um ouvido inflamado, você também não trata. Precisa ter os 2 na otite leve para necessitar de tratamento. Então, crianças maiores que 2 anos, com otite média aguda leve, não tem indicação de antibiótico como conduta inicial. A mesma coisa, uma criança com menos de 2 anos, com otite unilateral, também não tem indicação só se a otite ela for bilateral, tá certo? E tem uma situação que sempre indica antibiótico. Qual é essa situação? Além da idade menor que 6 meses, além das comorbidades como DAO e malformações faciais, a presença de otorreia. Então, perfurou membrana timpânica, está liberando pus, tem que fazer antibiótico. Só não vai confundir com a otite externa. Nós falamos sobre ela, a manifestação clínica é completamente diferente. Otite externa, o tratamento é outro, é com tópico otológico. Mas se a criança está tendo secreção no ouvido secundária a uma otite média, teve tosse, febre, coriza, com muita dor no ouvido, depois perfurou membrana timpânica, melhorou a dor, e essa secreção é pela uma otite média, você deve fazer antibiótico oral, independente de ter dor ou não ter dor, perfurou, né, tem otorreia, precisa fazer. Deu para entender? Então é muito simples. Quando fazer antibiótico? Criança com menos de 6 meses, criança com DAO ou malformações faciais, criança com otite média aguda grave, criança com otorreia ou criança com otite média aguda leve desde que menos de 2 anos e com acometimento dos 2 ouvidos. Beleza? Tranquilo? Beleza. Aí uma pergunta, por que eu só preciso tratar na otite leve as crianças com otite bilateral menores de 2 anos? Por conta desse trabalho, olha que interessante. Os pesquisadores, eles dividiram as crianças em idades menores que 2 anos e maiores que 2 anos, com otite média aguda unilateral e bilateral. E essas crianças foram seguidas ao longo do tempo, né, sem utilizar antibiótico, e foi verificado que algumas dessas crianças tinham uma tendência a resolver a otite sem usar antibiótico nenhum. E outras crianças precisavam usar antibiótico. Então perceba aqui, ó, essa linha aqui, ó, menores que 2 anos com otite bilateral, percebam que a probabilidade de resolução ao longo do tempo, ela é pífia, ela é pequena. Então, quase metade dos pacientes com menos de 2 anos de otite bilateral permaneciam com os sintomas quando você fazia conduta expectante sem usar antibiótico. Já, por outro lado, as crianças grandes, ó, com mais de 2 anos, principalmente quando era unilateral, o que é que aconteceu com essa otite dessas crianças? Ela se resolveu em quase 100% dos casos sem fazer antibiótico nenhum. Então, já se sabe que a lateralidade da otite tem a ver com a probabilidade da criança de ter uma resolução espontânea ou não da otite, por isso que tem essa questão da lateralidade como critério para se usar ou não antibiótico, tá certo? E qual antibiótico de escolha para otite média aguda? Amoxicilina sem clavulanato, amoxicilina pura em dose padrão. Quando é que você vai utilizar amoxicilina com clavulanato de cara? Quando é que vai ser a escolha? Primeira situação, se a criança recebeu amoxicilina nos últimos 30 dias. Não erra isso na prova. Alguns estudantes acham, alguns médicos, né, acham que a criança, se utilizou antibiótico há 2 meses, 3 meses, ela não pode utilizar amoxicilina novamente. Para otite média aguda, pode, tá certo? A gente só faz amoxicilina com clavulanato se tiver menos que 1 mês. Se já tem 1 mês, você faz amoxicilina pura novamente. Criança usou antibiótico há 1 mês e meio. Teve uma otite agora, amoxicilina sem clavulanato, tá certo? Outra questão é se a criança ela não melhora com o uso de amoxicilina. Então você fez para otite média aguda amoxicilina sem clavulanato,
a criança voltou sentindo dor depois de 48 horas do antibiótico, aí sim você deve fazer a amoxicilina com clavulanato. E a terceira situação é a seguinte: se a criança tem otite média aguda e ela tem conjuntivite purulenta nos olhos, você deve iniciar de cara com amoxicilina com clavulanato. Por que você deve iniciar de cara com amoxicilina com clavulanato? Porque a probabilidade do agente etiológico ser Haemophilus influenza é alta. A presença de secreção purulenta nos olhos quando a criança tem otite, isso aumenta muito a probabilidade do agente etiológico ser o Haemophilus influenza. E mais ou menos 20% dos Haemophilus influenza no Brasil produzem beta-lactamases. Então, se você fizer amoxicilina pura, tem muita chance desse paciente não responder, né? 20% de chance dele não responder ao antibiótico, e isso é uma quantidade significativa. Então, tem conjuntivite purulenta, iniciar com amoxicilina com clavulanato. Não é fácil? Agora sim, e quais são os diagnósticos diferenciais de estridor na infância? Né? Quais são? Primeiro deles, croup, croup viral aguda. O que é o croup? Como acontece? Primeiro, a criança tem sintomas das vias aéreas superiores. É uma gripe no início. Rinorreia, obstrução nasal e tosse. Até aí ninguém sabe que é croup, né? Até aí ninguém sabe. Mas depois, no segundo, terceiro, quarto dia, no decorrer do tempo, a criança começa a ter os sintomas crupais clássicos. Quais são? A tosse ladrante, que é a tosse de cachorro, conhecida como tosse de cachorro, tosse ladrante, rouquidão, a criança fica muito rouca, e essa criança pode ter estridor, aquele barulho característico inspiratório. Beleza. Alguns quadros graves de obstrução severa das vias aéreas intermediárias pode evoluir com insuficiência respiratória, e essas crianças podem se manifestar com croup afebril, mas na maioria das vezes vai ter febre baixa, mas pode ter febre de até 40 graus. O clássico é ter febre baixa, mas pode variar desde afebril até febre de 40 graus. Curiosamente, o croup piora à noite e ele tem resolução por volta de 7 dias. Depois de 7 dias a criança costuma resolver. E o que é que causa croup, né? Quais são as idades? Qual é a epidemiologia? O clássico é de 3 meses a 5 anos de idade, o pico é com 2 anos de idade. Geralmente o croup ocorre no outono e no inverno. Beleza, e qual é o agente etiológico responsável pelo croup? O agente etiológico principal vou falar aqui para que você entenda o que eu estou falando. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, e pergunto para você: ei, Chitãozinho, na sua memória de imediato você já pensa o quê? Chororó, né? Tem a dupla Chitãozinho e Chororó. Então eu falei Chitãozinho, na sua mente já vem logo Chororó. Pois é, quando eu falo em croup, é a mesma coisa. Se eu falar assim, croup é o Chitãozinho. Quem é o Chororó do croup? É o vírus para-influenza. Então você não pode esquecer, o grande responsável pelo croup é o vírus para-influenza. Todo mundo tem que saber isso. Você não pode esquecer, não pode errar uma questão de prova, né? Por não saber isso. Isso é clássico, isso é básico. 75% dos casos de croup é pelo vírus para-influenza. Ok? Beleza. Depois do Covid-19, verificamos que o Covid-19, particularmente, né, a variante Ômicron, também causa muitos casos de croup, causou muitos casos de croup em criança. Mas o protagonista aqui, sem dúvida, é o para-influenza, eventualmente, né, uma questão mais moderna, ela poderia te questionar também algo sobre outros agentes etiológicos, no caso da Covid-19, a variante Ômicron como uma causadora bem determinada de croup em crianças. Beleza. Bom, é um pouco diferente, né? Parece com croup, mas não é. A epiglotite. Quem causa epiglotite é o Haemophilus influenza do tipo B,
né? Mas pode ser também o Staphylococcus aureus. É outro possível agente etiológico da epiglotite, que é um grande diagnóstico diferencial do croup viral. Existe um sinal que eventualmente é cobrado em prova, que é o chamado sinal do campanário, que é o estreitamento da coluna de ar nas vias aéreas intermediárias devido à obstrução. A gente consegue ver claramente. Então a radiografia ela não deve ser solicitada para o diagnóstico é clínico, mas se solicitada pode aparecer esse chamado sinal do campanário, essa obstrução na topografia das vias aéreas intermediárias. Beleza, e qual é o tratamento para o croup? O tratamento para o croup é adrenalina inalatória, epinefrina, 3 a 5 ml. É interessante que vocês saibam que essa epinefrina não precisa diluir. Então você pega a ampola de epinefrina, de adrenalina, abre, coloca no inalador e faz a inalação na criança, sem diluir em soro, sem diluir em água, nada. Ela é pura, 3 a 5 ml, e ela dura, a resposta é muito boa, a epinefrina, o problema é que a duração é de apenas 2 horas. Depois de 2 horas, esse medicamento ele já não faz mais efeito. Por isso, está indicado nos casos de croup grave fazer também a dexametasona intramuscular em dose única. A dexametasona, 0,6 mg por quilo em dose única, ela reduz o risco de rebote. Reduz o risco de, quando passar o efeito da adrenalina, a criança voltar com os sintomas. Uma coisa importante que você deve ter em mente é o corticoide de escolha para o tratamento do croup é a dexametasona, não é a prednisolona nem a metilprednisolona. O corticoide de escolha é a dexametasona. Os estudos com croup foram feitos com dexametasona e até o momento o corticoide que se mostrou eficaz para tratar essa doença é a dexametasona. Ok? Beleza. E a via de administração da dexa para o croup também deve ser a via intramuscular preferencialmente. Outra coisa interessante é, recentemente existe estudos que mostram a budesonida inalatória como uma alternativa à dexametasona com eficácia similar. Então você pode fazer a budesonida inalatória em dose alta, beleza, ou você pode fazer a dexametasona intramuscular, mas a prednisolona não, ok? O croup espasmódico eventualmente cai na prova. Há quem diga que ele é alérgico, né? O mecanismo parece não ser infeccioso. É também chamado de croup alérgico. A criança subitamente, no meio da madrugada, ela acorda à noite, no meio da madrugada, olha que interessante, sem febre nenhuma e com esses sintomas também de estridor e às vezes tosse também. Então a história clínica é diferente. Em um caso, no caso do croup infeccioso, a criança tem sintomas gripais, tosse, coriza, é como se ela tivesse gripada, mas desenvolveu a tosse ladrante ou estridor. No croup espasmódico não tem nenhum pródromo gripal, nada, do nada a criança acorda à noite com estridor, sem tosse, sem coriza, sem febre, sem nada. Então a clínica é diferente. Beleza. O tratamento é muito semelhante, mas a clínica é diferente e o prognóstico é diferente. O croup espasmódico ele costuma desaparecer rapidamente naquela noite só, mas ele pode voltar a ter outras vezes. Já o croup infeccioso, ele costuma demorar mais para curar, algo em torno de 7 dias, mas dificilmente a criança vai ter novamente. Beleza. E a epiglotite, né, que entra no diagnóstico diferencial, causado pelo Haemophilus influenza, foi muito tempo o protagonista do Haemophilus influenza e agora, depois da vacina, ganha importância o Staphylococcus aureus. Como é que ocorre a clínica da epiglotite? A epiglotite tem um início muito abrupto e grave. A criança ela já começa com febre alta, não é como no croup, que é uma febrezinha baixa, com tosse, coriza, tipo um menino gripado. Aqui é uma criança com febre alta, toxemiada, com cialorreia intensa, né, com falta de ar, dispneia progressiva e obstrução progressiva das vias aéreas. Então, aqui não é uma criança gripada que tem estridor, aqui é um estridor que já começa com febrão de 39 a 40 graus. E aquela criança com cara de doente. Pela clínica o que a gente vê é isso, né? A tosse e o estridor,
eles são incomuns, então nem toda criança vai ter estridor, tá certo? E a tosse é realmente incomum nesses casos, mas pode ocorrer. Beleza. E a criança pode ter uma hiperextensão do pescoço e uma posição chamada de posição do tripé. Na laringoscopia, o que a gente vê é uma epiglote vermelho cereja. Olha a laringoscopia dessa criança com epiglotite severa. Olha o tamanho dessa epiglote, um epiglote enorme, vermelho cereja. A intubação dessa criança é uma intubação difícil. Então, o manejo das vias aéreas dessa criança, quando precisa de uma via aérea definitiva, é complicado, tá certo? Beleza. Existe o chamado sinal do polegar, olha aqui, ó, que pode ocorrer, tá vendo? Que também é um estreitamento da coluna de ar na radiografia lateral do pescoço. E a posição que eu falei com vocês é essa posição do tripé, que eventualmente a criança adquire na tentativa de melhorar os sinais de obstrução das vias aéreas. Beleza. Pode ocorrer a presença de trismo, olha aí que interessante, a criança pode ficar com a boca aberta, babando, com estridor severo na tentativa de respirar melhor devido àquele quadro de obstrução severa das vias aéreas intermediárias. Como a epiglotite é causada por bactéria, o tratamento aqui é com antibiótico-terapia. Então precisa fazer antibiótico. Ceftriaxona é uma excelente opção para cobrir hemófilos influenza. E outra opção, atualmente uma excelente opção, é a ampicilina associada a sulbactam ou amoxicilina com clavulanato, porque vai pegar muito bem o hemófilos influenza, inclusive os produtores de beta-lactamases, mas também vai ter uma excelente cobertura para o Staphylococcus aureus, quando o Staphylococcus aureus for o agente responsável. Outra causa de obstrução das vias aéreas é o abscesso retrofaríngeo. Nessa situação, a criança no início, né, ela tem um abscesso dentário, uma otite média aguda ou uma amigdalite aguda. Geralmente é uma dessas situações. E aí, ó, aquela bactéria do abscesso dentário, da otite ou da amigdalite vai causar depois na criança, beleza, um quadro de febre, cialorreia, torcicolo, estridor e um abaulamento visto na uroscopia. O abscesso retrofaríngeo deve ser reconhecido e tratado agressivamente para evitar que a criança evolua para um quadro gravíssimo, que é a mediastinite. Então, a clínica clássica do abscesso retrofaríngeo é uma criança que teve um abscesso dentário ou uma amidalite e depois ela teve febrão, ficou também com trismo, semelhante à epiglotite, né? Com estridor e tudo mais. Mas diferente da epiglotite, aqui vai ter um pródromo que vai fazer você pensar no abscesso, e a uroscopia vai te dar a resposta, né, desse diagnóstico. Geralmente o abscesso é até 5 anos de idade. É a idade característica. Olha aí a laringoscopia, né? A uroscopia de um paciente com abscesso retrofaríngeo. Na própria uroscopia você pode ver um abaulamento aqui, ó, nessa região da garganta durante a uroscopia. Olha aqui, essa imagem está bem ilustrativa. Esse é o abscesso, né, retrofaríngeo. Então aqui você tem a amígdala e atrás da amígdala você tem a presença desse abscesso, e o problema é que esse abscesso às vezes migra, né, e vai até o mediastino, causando a mediastinite, que é uma situação com um prognóstico ruim, uma situação grave. Olha essa uroscopia aqui, olha que imagem bacana. Ela mostra justamente a presença de um abaulamento. Olha aqui esse abaulamento importante na uroscopia. Aqui é a úvula, ó. Aqui é a úvula e aqui é o abaulamento na uroscopia dessa criança com abscesso retrofaríngeo. Criança de 5 anos, antes teve uma amidalite prévia e ficou babando e com estridor. Beleza. Já o abscesso periamidaliano, né, a criança tem uma amigdalite no início, aquela amigdalite clássica, estreptocócica, com placas purulentas, febre alta, né, e depois a criança
tem um abaulamento assimétrico dessas amígdalas, cursando com febre, ausência da melhora da dor, então você faz antibiótico-terapia correta e a criança não melhora, continua com dor intensa, trismo e disfagia, sente dificuldade severa para deglutir alimentos. Eu vou mostrar a imagem para vocês e essa doença ela é típica de adolescentes, o abscesso periamidaliano. Então a imagem dá para ver melhor, olha aqui, ó. Aqui a gente tem as amígdalas e ao redor das amígdalas um grande abscesso periamidaliano. Olha aqui nessa imagem como a gente consegue ver claramente a presença de um abscesso amidaliano importante. Esse desvio da úvula aqui, ó, te ajuda muito nesse diagnóstico, tá certo? Porque é bastante peculiar do abscesso periamidaliano. Olha essa criança esse adolescente com abscesso periamidaliano severo, também cursando com estridor, às vezes dificuldade de deglutir, beleza, febre, assim por diante. Olha a úvula como foi deslocada, tamanho era o abscesso que essa criança tinha, periamidaliano. Beleza, e às vezes ocorre drenagem espontânea, e às vezes o médico também pode drenar esse abscesso. Às vezes responde antibiótico-terapia, às vezes não, às vezes precisa de intervenção cirúrgica. Então é importante que vocês conheçam todas essas causas de obstrução das vias aéreas. Você que vai fazer prova do Revalida, preste atenção principalmente sobre o que nós temos de mais novo sobre o tratamento da otite média aguda. Se você souber isso, dificilmente errará alguma questão sobre otite média aguda. Então, quais são os novos conceitos para o tratamento? Você deve tratar crianças com otite média aguda, se tiver menos que 6 meses, se tiver comorbidades como síndrome de Down e fenda palatina, ou se tiver um quadro grave. Nos casos leves, o ideal é que você não utilize antibiótico. Você só vai utilizar antibiótico no otite média aguda leve somente se a criança tiver menos que 2 anos e essa otite for bilateral. Amoxicilina sem clavulanato em dose padrão de 50 mg por quilo por dia é o antibiótico de escolha para o tratamento. Não é amoxicilina com clavulanato. Você só vai começar com amoxicilina com clavulanato se a criança tiver conjuntivite bilateral, beleza, purulenta nos olhos, que isso aumenta a probabilidade de ser hemófilos influenza, ou então se a criança utilizou amoxicilina nos últimos 30 dias. Tá certo? Então, você agora já sabe responder essa pergunta. Como manejar uma criança com otite média aguda? Com antibiótico-terapia parcimoniosa. Não realizar para todo mundo, saber selecionar os pacientes que têm indicação. Hoje não se faz para todo mundo. Se a otite é leve, você não vai fazer antibiótico, você só faz nos menores de 2 anos com otite bilateral. Se a otite é grave, você tem que fazer. Se tem otorreia, tem que fazer. Mas se a otite é leve, você tem a opção de fazer essa conduta expectante, beneficiando a criança de resolver o problema da otite sem causar a iatrogenia do uso inadvertido de antibióticos sem necessidade. Tá certo? É isso que eu tenho para discutir com vocês hoje. Até a nossa próxima aula.